Bem, amados, continuando com aquele vídeo do baú, com aquele vídeo daquela caixa, Deus me fez lembrar a respeito de outra caixa. Uma caixa que Ele mesmo mandou que Moisés fizesse, era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava naquela época a presença de Deus na terra. E por muito tempo aquela arca ficou abandonada. Mas quando Davi assumiu o trono, quando Davi foi ungido a rei de Judá, a rei de Israel, Davi tinha tudo. Davi era um rei que era próspero. Davi era o rei mais poderoso daquela época. Davi tinha tudo o que queria, tinha dinheiro, tinha fama, tinha toda a glória na terra de um rei. Mas Davi sentia falta de algo mais importante dentro do seu coração. Era a presença de Deus. A presença de Deus naquela época era representada pela Arca da Aliança. E Davi um dia mandou que fosse buscar esta arca. E ele mesmo foi até onde a arca estava e vinha trazendo a arca. Mas não deu certo a primeira tentativa. E nesta tentativa que deu errado, ele resolve deixar a Arca da Aliança na casa de um homem que estava na beira do caminho, que a sua casa era ali. E então ele deixa aquela arca ali, e a casa daquele homem ficava num lugar deserto, onde nada prosperava. As terras dele eram estéreis, a sua mulher era estéril, sua vida era uma miséria. Então ele, Davi coloca esta arca na casa dele. Ele, em vez de colocar, imagino eu, amados, colocar essa arca em um quartinho dos fundos, em um lugar abandonado, em um lugar escuro, não. Ele deve ter colocado esta arca no meio da sua sala, porque se ele acordasse de noite para beber água, ele passava no meio daquela sua sala e via a arca ali. E quando ele via a arca ali, ele começava a admirar aquela arca. Então todas as vezes que ele passava por aquela arca, ele adorava, ele via algo diferente. E ele começou a perceber que as suas terras começou a brotar algo. Então ele resolveu a plantar. E de repente sua vida prosperou. Sua mulher não era mais estéril. Sua mulher agora deu filho para eles. Por quê? Porque ele adorava a presença de Deus. Então é desta forma, amados, quando nós trazemos a presença de Deus para dentro de nossa casa, as coisas começam a mudar. Mas muitas vezes nós não trazemos a presença de Deus. Nós queremos mudança na nossa vida, nós queremos mudança na nossa oficina, nós queremos mudança em nosso lar, mas nós trazemos tantas coisas que não edificam, tantas coisas que não chamam a atenção de Deus, tantas coisas que não há a presença de Deus para dentro do nosso lar, e depois ficamos murmurando, dizendo que Deus não nos ajuda. Por quê? Porque nós deixamos a presença de Deus de lado e trazemos coisas que não edificam. Mas Davi, ele sabia que seu reino poderia ser o reino mais próspero, o reino mais rico, mas sem a presença de Deus nada servia. É desta forma que temos que fazer, amados, buscar a presença de Deus para a nossa vida, trazer a presença de Deus para dentro de nossa casa. Mas muitas vezes nós nos iludimos com essas novelas que passam aí na Record, essas novelas do Apocalipse, essas novelas que passam a respeito da Bíblia. Aí nós, em vez de pegarmos a nossa Bíblia, começarmos a meditar, trazemos intimidade com Deus, nós ficamos nos contentando com estes filmes, com essas novelas, dizendo que, irmão, eu estou trazendo a presença de Deus para dentro de casa, porque eu estou assistindo essa novela e é a Bíblia. Meu querido, não se iluda, isso não é a Bíblia. Tem muitas histórias que tem que ser mudadas por causa do roteiro. Então você tem que trazer a presença de Deus verdadeira. Você fica se iludindo, se alimentando com um pouquinho de leite. Amados, o que passa na Record, deixa eu te falar uma coisa, é simplesmente um copinho de leite, amados. Nós muitas vezes abandonamos o rebanho. Aqui eu tenho algo muito mais importante. Em vez do copo de leite, amados, eu tenho para você, para lhe apresentar uma vaca leiteira. Uma vaca leiteira que tem todo o leite que nós precisamos. Nesta vaca leiteira, quanto mais você bebe, mais leite sai. E quanto mais você bebe o leite desta vaca, mais bom ele fica. Então, em vez de você ficar se contentando com este copinho de leite, comece a beber, mamar nessa vaca leiteira, que é uma vaca que tem muitas tetas, tem 66 tetas aí para nós bebermos todos os dias e nos alimentarmos leites novos, em vez de ficarmos se iludindo. Amado, traga a presença de Deus para dentro do seu lar, traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Não se iluda com essas coisas. Para que você prospere, para que eu prospere, nós precisamos trazer a presença de Deus, mas realmente uma presença que nós possamos adorar, não simplesmente se iludir com coisas que tem aí no mundo. Que você possa ser abençoado por Deus, em nome de Jesus, graças a Deus.